amados, mais uma vez aqui com o coração grato, porém apertado, pois o tema que nos foi confiado hoje para esse bate-papo, para essa conversa que nós temos aqui aos domingos, é um tema delicado, antigo e atual, extremamente ainda preso em nosso corpo, nossa alma, devido à nossa imperfeição, devido à nossa dificuldade de vencermos a nós mesmos. E, como já disse, não é uma tarefa agradável falarmos sobre nossos vícios, sobre defeitos, mas temos o prazer de trazer algo além de uma fala imperfeita, além desse que aqui está trocando ideias, trazer as orientações e os esclarecimentos da espiritualidade de Deus, para que nós possamos compreender esse contexto tão presente e tão difícil de vencermos dentro de nós. Então hoje iremos falar sobre como os vícios nos afastam do caminho do aperfeiçoamento íntimo, nos tendo sido pedido uma abordagem, um enfoque mais objetivo dentro do uso de drogas, mas é quase impossível fecharmos isso em um leque tão grande de defeitos, pois os vícios são os nossos defeitos, são os nossos problemas de qualidade. Quando se fala hoje em vício de um produto, de alguma coisa, falamos que ele está defeituoso. E quando nós estamos com algum vício, nós estamos de fato defeituosos, é algo que não conseguimos controlar e que devemos evitar, devemos vencer, devemos combater, não com o outro, mas dentro de cada um de nós. Porém, seria até um pouco cruel da minha parte, falta de caridade, e apontar dedos para mim ou para quem quer que seja. Então devemos tratar os temas dos mais difíceis sempre com bastante caridade, sem olhares acusatórios, sem olhares daqueles que colocam o outro que está vivenciando a dificuldade como inferior a nós. Muito pelo contrário, todos nós padecemos de grandes vícios que lutamos diuturnamente para vencer, do mínimo ao máximo. São as nossas tarefas aqui nesse plano. E pensar que podemos acabar com eles assim, olha, depois dessa palestra vai desaparecer, vai acabar. Temos também que ter a consciência, a mentalidade realista de que somos imperfeitos. Somos seres ainda num estágio evolutivo em busca de algo a mais do que vivenciamos aqui. Sempre conversamos dentro da casa espírita que estamos no mundo de provas e expiações. Isso quase toda palestra vai vir esse toque, essa lembrança, não para amenizar a situação que vivenciamos, para que tenhamos a consciência de que os vícios e os problemas são parte de nós, que devem ser trabalhadas, lapidadas e transformadas em qualidade através de cada vivência nossa, ainda em planos de provas e expiações, aonde o mal ainda predomina, mas que a nossa tarefa, esse mal que predomina, a tarefa é de cada um de nós estar reduzindo, minimizando em busca da felicidade, do bem, do amor ao próximo e da caridade, inclusive nas palavras que usamos.
Na questão 702 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade se o instinto de conservação, que todos nós temos, né, é uma lei natural. Ele responde que sim, pois é dado a todos os seres vivos para que mantenham o corpo em bom estado. E quando a gente fala sobre o instinto de conservação, eu gosto de tratá-lo como um dispositivo de segurança implantado nessa máquina perfeita que Deus nos emprestou como ferramenta evolutiva. E quando eu falo isso, que essa máquina é perfeita, ela é perfeita sim, independente dos efeitos, das doenças, das patologias, dos problemas que ela contém, porque ela é perfeita para a necessidade de cada um. Então essa máquina que me foi emprestada e dada como ferramenta de evolução individual e coletiva, ela é a mais perfeita para o trabalho que eu me comprometi a executar. Então não há que se falar, mas fulano é mais bonitinho do que eu, beleza? Tão relativa, e a gente não tem ideia do que é beleza, já começa aí os vícios, já começam aí os defeitos e as dificuldades que nós enfrentamos. Então, esse dispositivo de segurança que nós temos, ele é fundamental para a manutenção do corpo. E ele existe por quê? Porque o corpo é sagrado. É a ferramenta mais perfeita que nós podemos ter e que devemos cuidar. É aí que entra essa questão tão delicada que estamos enfrentando hoje. Por quê? Incorremos na nossa opção, na falha vinculada àquilo próprio de cada ser, o livre-arbítrio. Nós sempre temos a opção, o caminho melhor ou mais fácil. Enfrentar a situação e as dificuldades que nos comprometemos a lidar com elas, ou fugirmos. Que é uma fuga inexistente, é uma fuga inócua, é uma fuga sem efeito, porque nós não conseguimos jamais fugir de nós mesmos. Teremos que nos enfrentar, que nos encarar em um momento da existência. Agora, depois, podemos retardar isso ou podemos encarar e resolver. Que, aliás, quando todos nós viemos para cá, acreditávamos que seríamos totalmente capazes de enfrentar tudo. Saímos de lá, falamos, só isso aí, ó, vai ser fichinha. Acorda aqui, olha para o lado e fala, meu Deus. Por quê? A afetação material é muito grande. A afetação de tudo que é palpável, isso que eu consigo, sem dúvida, saber que estar aqui, que não é algo que está dentro de mim, ela é muito grande. A inversão de valores é muito grande. A afetação espiritual também é muito grande daqueles que não conseguiram vencer e ainda estão presos aqui. E, infelizmente, quando decidimos por um caminho errado, causa e efeito. Temos que resgatar aquilo que nós deixamos para trás. Temos que corrigir aquilo que nós estragamos. Então Deus não tem nada a ver com isso negativamente, tem positivamente, pois Ele nos permite deixar tudo de forma perfeita e nos permite nos tornarmos efetivamente bons, não por uma carcaça, não por uma aparência, mas por um interior que independe da forma física do local encarnado ou desencarnado. E se falarmos de vícios, em que pese o enfoque, não podemos pensar sempre quais os vícios que eu tenho que fugir. É o álcool, é a droga, é isso. Sendo que nós estamos vivenciando no nosso cotidiano o padecer de vícios imateriais também.
o egoísmo, a inveja, o ódio, o orgulho. Vícios de ordem profunda, dolorosa e que acarretam muitas vezes, desencadeiam vícios materiais. Porque, se pensarmos de forma bem clara, ao nos furtarmos das obrigações, ao quedarmos, ao cairmos nos prazeres mundanos, porque eu falo muitos várias religiões, prazeres mundanos. O que são os prazeres mundanos? É tudo aquilo que nos cerca quando observado como fim e não como meio. O alimento como meio de manutenção do corpo é perfeito. Mas a gula, o exagero, ele consegue destruir essa máquina perfeita. Vai falar, não, olha, foi Deus, ou nós que programamos que o corpo teria. Não podemos afastar a responsabilidade pelos atos. E que temos a capacidade de modificar aquilo e de estragar qualquer aparelho. Pegamos um carro, um veículo. Eu compro um veículo que seja 0 km, vamos dizer assim. Ele tenha todo um regramento de cuidado. Eu vou para quê? Eu vou usar ele ao extremo dele. Vou colocar ele em situações que ele não foi preparada para isso. Eu vou utilizar ao seu limite. Aí ele estraga, é o problema da fabricação dele. Não é do usuário. Não é meu. Ser espiritual estragando uma ferramenta por não seguir o instinto da conservação, o manual básico, que vem já encravado aqui, chipzinho espiritual colocado na gente, está aqui. Eu, quando estudava na faculdade, nós tínhamos a matéria lá de medicina legal, e eu, por ter uma moleza natural, eu não sou uma pessoa tão forte, talvez psicologicamente, como médicos que têm que lidar com isso no dia a dia. Os livros que eu estudava eram em preto e branco, para não ter problema com relação a isso. Mas uma coisa que me chamou a atenção à época, de uma fala de um professor numa matéria, dizendo que não havia suicídio por afogamento. Porque a pessoa, quando começa a se afogar, naturalmente ela tenta se salvar. Ela tenta sair daquela situação. Aquilo ficou na minha mente, eu virei... É um mecanismo. Sem ar você busca o ar, sem a água entrando você busca. Por quê? É o mecanismo do organismo tentando se manter vivo, porque a máquina tem fluido vital. Por isso que quando nós falamos aqui de um assunto tão delicado que é o suicídio, isso nos machuca tanto, a literatura machuca tanto. Porque a necessidade de utilizarmos bem o tempo que aqui estamos e o corpo que nos foi emprestado, ela é crucial, ela é fundamental para que essa existência não seja desperdiçada. E olha que todos nós, em maior ou menor grau, temos momentos de desperdício de existência. Por falta do autoconhecimento, por falta do olhar para si próprio e enxergar qual é a nossa função. Nos perdemos dentro dos prazeres, com a inversão do que é felicidade. Em leitura de um outro tema que falei, até havia conversado com o Luciano um pouco antes sobre gratidão, e lá tinha uma fala muito interessante, onde dizia que quando somos gratos, isso nos traz uma felicidade tão profunda que essa é a felicidade real, com a caridade, com o auxílio ao próximo, com a realização. São os pequenos momentos de felicidade que podemos ter aqui na Terra. Ou seja, o resto é ilusório. A bebida que se toma e se dá aquele momento de euforia, aquilo mascara na realidade a mente, e aquela falsa felicidade muitas vezes se transforma em uma tristeza, e que fala assim, ela está com uma ressaca hoje moral ou física. Nada bom
está um efeito ruim. Nada que você utiliza que seja realmente positivo deixa um rastro tão negativo no ser. Em pesquisa sobre o assunto dentro da doutrina espírita, até por fornecimento da própria FEB, sobre esse tratamento que se dá do assunto, temos ali a questão 645 do Livro dos Espíritos, dentre outras, né? Que assim traz para nós. Só ver se eu não estou falando isso. Quando um homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível. Você vê que essa dúvida estava lá atrás, porque os vícios nos acompanham. E aqui o que se tentou, creio eu, numa interpretação muito falha, creio que talvez não tão plena como deveria, mas é que tentou-se dar, não é irresistível, não é algo alheio, vamos dizer assim, que nos tira do foco, porque nós sempre tentamos uma desculpa. Isso é com todos nós. E aqui foi pontual. Ou seja, quando a atmosfera nos atrai, aquilo não é irresistível. E a resposta vem: arrastamento sim, irresistível não. Olha que interessante. A afetação existe, a influência existe, mas ela nunca é irresistível. Por que ela nunca é irresistível? Porque nós temos a capacidade de dizer não, a capacidade de o enfoque ser diferente, a capacidade de não acompanhar por questões meramente sociais, meramente de aparência, de autoafirmação em grupos, porque quem de nós aqui está ou não esteve ainda na sua juventude mental, espiritual ou física e que não vivenciou isso? São fatos reais, que se nós pararmos de olharmos em volta e apontarmos os dedos e vermos que os demais apontam para nós, se nós começarmos a olhar para dentro, veremos que somos sim afetados. O alcoolismo está aí, o tabagismo está aí, as drogas variadas, como cocaína, crack. Quando eu vi um material falando sobre o crack, que eu inicialmente falei, vou lê-lo, não tive. De tão doloroso que eu achei aquela colocação, de repente eu falei, não, o doloroso para nós é o fechar os olhos para isso. O doloroso é achar que dentro das casas religiosas temos apenas que falar belas teorias sem a ponte com a realidade que vivenciamos, sem olharmos e falarmos, sou mesmo imperfeito e preciso sim vencer esse defeito, e sim olhar que ao meu lado existe alguém, e sim olhar que nós temos um papel fundamental para com o outro, e o papel não é de fecharmos os olhos. E aí continua aqui, irresistível não, porquanto mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes às vezes deparadas, são espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre seus semelhantes. Isso a gente pode olhar ao nosso redor de forma bem rasa, muito rasa, quando olhamos pessoas, filhos de pais desajustados, que se tornam pessoas que ajudam, e outros que enveredam pelo mesmo desajuste. Filhos de pais ajustados que enveredam para o desajuste. Ou seja, nosso livre-arbítrio está presente. E a nossa influência também. Os dois estão. Como existem duas formas e há resistência, a nossa função é auxiliar a nós e ao próximo nessa resistência. Afastando o egoísmo, afastando a vaidade, afastando o orgulho, que estão tão presentes no nosso dia a dia em menor ou maior grau.
Aí ele continua no 911: não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Olha bem, a resposta foi dada. E a insistência também. E vem, há muitas pessoas que dizem: quero, mas a vontade só lhe está nos lábios. Querem, porém, muito satisfeitas ficam com o que não sejam como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. E ali ele continua discorrendo. Ou seja, o verbo, a palavra e o ato, a teoria e a prática. Elas estão, infelizmente, muito dissociadas. O exemplo ensina mais do que a palavra. Se eu falo a vocês aqui algo e amanhã eu demonstro diferente, o meu comprometimento é maior pelo meu ato do que pela minha fala. E essa evocação de responsabilidade, ela vai se estendendo e não pode ser terceirizada. E ela tem que ser materializada em atos, práticas, resistência. E não é fácil. Vencer pequenos ou grandes vícios não é fácil. Aliás, é muito difícil. E nos custa, na maioria das vezes, boas existências. Muitas existências. Não pensemos que nós aqui, tendo a chance de ouvir algo um pouco mais aprimorado do que um dogma, do que algo que lhe impõe, aqui não, é pensamento, raciocínio. Eu estou aqui instigando todos a olharem para dentro, não para olharem um texto e falar: é isso porque está ali escrito. Não, vamos interiorizar. Se estamos nessa possibilidade, é porque nós subimos muitos degraus espinhosos, duros, altos, difíceis, para vencer muitos e muitos níveis de vício, para conseguirmos ir lapidando o corpo, o perispírito e a alma rumo à perfeição. Qual que é a fórmula mágica? Bom, eu costumo dizer que Jesus deu um mapa especial ali, ó, bonitinho para tudo, e que a gente repete, não sabe de cor e não segue. A gente segue o que nos é mais fácil, o que nos dói menos, e na medida das dificuldades vamos mudando o rumo. E aí só o início da resposta da pergunta 913, que diz: dentre os vícios, qual o que pode considerar radical? O Espírito da Verdade diz: temos dito muitas vezes, o egoísmo. E ali vem. Aí quando eu bati aqui, eu falei: mas é claro que é o egoísmo, porque só o egoísmo faz eu achar que esse corpo é meu, que eu mando nesse corpo porque ele é meu, eu faço o que eu quiser com ele, não importa o efeito para mim, para o outro, para o futuro, não importa. Sabe por quê? Porque ele é meu. O meu egoísmo é tão grande, ele é tão latente, que só eu existo no universo. Parece meio absurdo, né? Está falando besteira, está falando... Não, mas esse é o sentimento e o pensamento quando nós afastamos os efeitos de um pequeno ato nosso. Naquele momento em que eu insisto em optar pelo errado, ignorando tudo à minha volta, naquele momento que seja pequeno, eu estou sendo o egoísta e me achando o único ser importante no universo. Não que eu não seja importante, eu sou extremamente importante, eu sou obra divina, mas não sou só eu, todos nós somos de igual importância. E aí, o assunto é tão vasto que aqui eu acho que nós faremos um seminário sobre isso, tentando
não ferir, especialmente. Mas devemos pensar que não devemos castigar o nosso corpo, pois nosso corpo não tem culpa de nada, não tem culpa de nossas fraquezas, de nossas frustrações momentâneas e mundanas, que tudo que nós vivenciamos é fruto do livre-arbítrio, de nossas decisões que, pela nossa imaturidade espiritual, nos levaram a optar pelo que era aparentemente melhor. Pouquíssimo tempo e muita coisa. Quase que eu vou infartar aqui. e dentro do livro Céu e Inferno, tem um trecho, ele está aqui na segunda parte, no capítulo 4, tá? Nas exprobações de um boêmio. Aquela época, mais usual, o álcool. Hoje em dia, o álcool talvez seja a porta de entrada. Ele seja o início de um caminho muito triste, muito difícil. Ele relata que nas falas dele, que assim, eu vivi só para mim e agora espio e sofro. Egoísmo. Abusei, são pequenos trechos, abusei dos favores que Deus faculta às suas criaturas. Isso ele já consciente no plano espiritual, em sofrimento. E ele ainda fala, o homem deve utilizar-se sobriamente dos bens de que é depositário. Depositário é aquele a quem é incumbido cuidar, não é o dono. Isso não sou eu que estou dizendo, é alguém que viveu dentro do vício. Aí ele continua, as paixões humanas são estreitos grilhões que se enroscam na carne. Essas imagens, elas são uma tentativa de nos passar o pouco do todo o sofrimento por ele vivenciado. Aí ele vem, vós não sabeis o seu preço quando regressamos à pátria. Esse chamamento, ele é muito forte, porque às vezes, não é que é tarde demais, as oportunidades são dadas, mas por que eu irei perder essa? Por que eu irei ignorar toda essa minha existência, me enveredando por esses vícios? Porque há uma diferença entre você resistir ao acesso e você sair daquele lamaçal onde você está atolado. Nós sobrecarregamos a nossa alma, nós devemos nos socorrer, devemos nos limpar, devemos fazer, porque tudo isso reflete em nosso perispírito e reflete nas vivências posteriores como males que são transportados para aquele novo corpo que nos será emprestado. E devemos colocar na mente, tentando aproveitar o tempo que ainda me resta, que quando enveredamos nos vícios, especialmente das drogas, do álcool, mais do que dentro daqueles vícios morais apenas, quando nós materializamos o vício em malefício ao corpo, outros irmãos nossos que desencarnaram na mesma situação, ainda permanecendo presos a essa intoxicação, se aproximam para sugar as sensações. A literatura espírita trata isso em vários momentos. André Luiz traz, outros autores trazem, que uma pessoa, um alcoólatra rodeado de outros alcoólatras encarnados, para sentir o sabor, o cheiro, aqueles efeitos envolvendo, que muitas vezes levam à obsessão. Quem aqui teve problemas com o alcoolismo ou viveu com alcoólatra sabe que muitas vezes você não enxerga, a pessoa está realmente quase que fora, em outro plano, porque está rodeada. E dentro desse mesmo material,
há um alerta para nós que a educação, ela é fundamental. O papel das religiões é fundamental, mas o papel da família, ele é insubstituível. Lembrando que as famílias se agregam para solucionar questões, para auxílio mútuo, para resgates. Então, para aqueles que são pais, para aqueles que são filhos, que são irmãos, que são avós, que são primos, são tios, é ali que modifica. E para complicar a situação, até um estudo, isso me chamou bastante atenção, que foi feito, acho que pela Unicamp, que falava entre os jovens de várias religiões, tratava que o índice de uso de droga entre os, me parece que presbiterianos tradicionais, né, e pentecostais era menor do que entre católicos e espíritas. Quando eu fui ler esse material, ele não falava isso é ruim, mas é porque ele trazia a ideia de que a imposição é melhor do que a educação. Mas é que às vezes falhamos em achar que podemos, nós temos a liberdade, eu sou responsável, resolvo depois. Essa questão de você achar que tem múltiplas oportunidades, ela pode às vezes, se for mal interpretada, se for levada como uma acomodação e como um egoísmo, de você achar que você pode, não, para que eu vou resolver, nessa eu vou curtir. E chega na vida espiritual, você chega e vê o quão doloroso e o quão maior tornou-se o seu obstáculo. Um amigo, já desencarnado, ele falava comigo, Daniel, as pessoas acham que se elas encontrarem um muro ali na sua frente, difícil de transpor, que elas vão sentar e esperar e o muro vai cair. E na realidade, quando elas acordarem, elas vão ver que o tempo depositou o sedimento sobre o muro e o muro vai estar um pouquinho maior do que naquela época que você achou difícil. Então, em frente, você tem condições de transpor. Então, o vício, a droga, a gente fala, ela vai do abuso, ela vai do excesso. Nós temos que, a morfina tem uso medicinal. O excesso da morfina tem malefícios extremamente danosos à saúde. Hoje se aventa a utilização da própria maconha para fins medicinais em casos específicos. Mas tanto ela, como porta, como meio, como tudo, consegue desagregar de tal forma que às vezes nessa existência não temos a capacidade de observar o tamanho do dano, porque a afetação está no perispírito, já levada às vezes para uma, duas, três existências. E aí temos que lembrar que até no Livro dos Espíritos nos traz isso, que estamos constantemente sob a influência espiritual. Que a subjugação de um espírito sobre o encarnado por sua fraqueza é um fato. Então não podemos fraquejar. E para que nos afastemos dos vícios, nós temos que apresentar nossa vontade firme. Temos que sermos calcados dentro de uma força moral maior do que a material. Todos na terra, do nascimento à morte, têm um espírito protetor. Nosso anjo da guarda para muitos. Tudo isso tem que servir para nós como alicerce de fortaleza, para impedirmos que nós e outros incorramos em vícios, desde da sexualidade, desde do álcool, desde o tabagismo, até os mais complexos, das drogas mais variadas, sintéticas, que conseguem destruir a olhos vistos. E no relato que eu estava dizendo, que eu
não irei lê-lo à íntegra pela dificuldade. Ele traz um relato dos dias atuais, das pessoas sofrendo por crack, caída nas ruas, uma criança que na maioria das vezes nem é vista pelos olhos daqueles que passam, ou aqueles que observam de forma cruel, dizem: família desestruturada, não tem paz, e seguem adiante. Nós fazemos isso. Nós fazemos isso no dia a dia. E temos que aprender a mudar o rumo, olharmos para dentro, nos reformarmos intimamente, colocarmos que a moral, os valores morais são mais importantes que os materiais, que a matéria e as coisas de prazeres superficiais são percalços a nos atrasar, e que tudo que há de matéria hoje para nós disponível é meio, não é fim. E por ser meio, não ser fim, devemos ser fortes. Fortes ao ponto de segurarmos uns nos outros e seguirmos rumo à perfeição. Nas palavras de Joana de Ângeles, ela diz que o lar é o grande formador do caráter do educado. Olha a importância que nós temos. E os centros espíritas também podem e devem contribuir no desenvolvimento dessa consciência. O papel é complementar. Então, sigamos com a mentalidade, com a visão do papel de cada um de nós na batalha individual e na batalha do cuidado ao nosso semelhante. Não viremos os olhos, não viremos a cara para os pedidos de socorro que às vezes não são oriundos da garganta, mas são de olhares, de aparências, de vivências. Não é fácil, mas se nós conseguirmos inicialmente lapidarmos nossos vícios, lapidarmos nosso orgulho, lapidarmos a nossa vaidade e o nosso egoísmo, com certeza não estaremos sozinhos. Com certeza nos tornaremos a família real que o nosso Criador deseja de nós. Muito obrigado. É muito, mas eu aconselho todos a buscarem mais sobre isso, porque, como diz o alimento, está dado. Hoje foi só a amostra grátis. Muito obrigado, uma excelente semana e abençoada a todos.